pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando do Pontal do Paranapanema, mais especificamente da cidade de Presidente Prudente, com chuva e frio, uma coisa que não é comum aqui na região. E o episódio de hoje do nosso Câmara Escura, nosso podcast quinzenal, é quase um talk show, cara. Eu vou misturar um monte de coisa aqui hoje. A gente vai falar dos selfies da morte, a gente vai falar da saída da Nikon do Brasil, a gente vai falar das novas câmeras mirrorless da Panasonic e da parceria maluca que eles estão fazendo com outras duas empresas. E no final eu vou dar uma indicação aqui de série e uma indicação de disco que eu ouvi essa semana e que é muito bacana. Então a gente volta daqui a pouco, depois dos recadinhos. Mais uma vez, desculpa vocês, tô rouco hoje, né? Espero que não fique muito feia essa gravação. Mas o recadinho é básico. Estamos já em outubro. Olha só, o mês de setembro voou. A gente já está em outubro. E a agenda de finalização de cursos de fotografia deste ano é o seguinte: a gente continua com as aulas particulares. Ou seja, você pode entrar em contato com a gente, fazer um orçamento daquilo que você quer aprender em fotografia e a gente monta um plano de ensino particular para você e a gente tem as nossas aulas, só eu e você, sem problema, qualquer hora da semana, qualquer dia da semana, o que for mais confortável para você. Mas agora, em outubro, a gente vai abrir inscrição para um curso que vai acontecer no comecinho de novembro, que vai ser a formação do fotógrafo profissional. Ou seja, toda aquela parte que os cursos de fotografia normalmente não ensinam. Como você montar seu preço, como montar um orçamento, como montar o seu primeiro contrato, né? Como fazer uma reunião de atendimento para clientes e principalmente como organizar a sua vida financeira para que o seu negócio seja próspero. Então, vai abrir agora em outubro essas inscrições. É um workshop de um dia só, vão ser 6 horas de duração, 3 horas na parte da manhã, 3 horas na parte da tarde, com teoria e prática. E em dezembro a gente vai ter o nosso tradicional curso de fotografia sensual, fotografia no artístico. Vai ser um dia também, provavelmente um domingo. Já tem uma data marcada, mas não está aqui comigo. Prometo que no próximo programa eu já trago todas as datas certinhas para vocês. E é um curso bacana, é um curso que eu dou uma vez por ano só. E vai ser para 5 pessoas. Tá? O curso no artístico é para 5 pessoas, para a gente poder aproveitar, para a gente poder fotografar muito, para a gente poder resolver todas as dúvidas. E olha que legal, a partir de agora, né, porque a gente entrou no mundo dos cartões de crédito, todos esses cursos podem ser divididos em até 5 vezes no cartão de crédito. Gostou? É só clicar aqui em cima, se você tá vendo esse podcast pelo nosso site lorentefotografia.com, é só clicar aqui em cima no site, na aba Contato, e mandar um e-mail para mim. E lá também tem o contato via WhatsApp para você resolver todas as dúvidas. Vamos para nossa pauta de hoje, que está muito bacana. Olha só, tem algumas coisas muito bacanas que estão acontecendo aí no mundo da fotografia. Atualmente, essa semana, está acontecendo a Photokina, né? Que é uma grande feira de fotografia que acontece na Europa. E todos os grandes fabricantes, grandes, médios e pequenos fabricantes, pessoal que produz câmera, lente ou qualquer tipo de acessório para a fotografia, está lá nessa feira mostrando suas novidades para o próximo ano, mostrando as novidades que estão entrando em produção agora e deixando todo mundo que é fã da tecnologia fotográfica maluco. Tem muito lançamento interessante na Photokina. Eu estou acompanhando aqui os sites americanos, vendo todas as câmeras, lentes, flashes e acessórios malucos que estão sendo lançados. Mas eu acho que o grande destaque da feira vai mesmo para o anúncio da Panasonic com o lançamento das suas 2 novas câmeras mirrorless full frame. Olha, a gente está vendo o que vai acontecer
uma briga de cachorro grande, né? Uma briga de pessoas grandes pelo mercado de câmeras mirrorless full frame. A gente tem aí a Nikon, que anunciou 2 novas câmeras muito legais. Se você acompanhar aí 2 volumes atrás do podcast, a gente falou bem sobre as 2 novas câmeras da Nikon. E logo depois a Canon anunciou a sua câmera mirrorless também, com sensor full frame. E agora a Panasonic entra nessa briga com 2 câmeras, né, com 2 novos equipamentos. Mas a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? A gente tem que lembrar de alguns fatos. A Panasonic, junto com a Olympus, em 2008, ou seja, 10 anos atrás, foram as 2 empresas que se juntaram e criaram o formato mirrorless. Elas criaram esse novo tipo de equipamento. Para você que conhece câmeras fotográficas, as câmeras reflex, que são as câmeras que a gente utiliza mais comumente, ela trabalha com um sistema de espelho logo atrás da lente, que faz com que a imagem entre pela lente, reflita nesse espelho e vá até o visor da câmera. Ou seja, o que você está olhando ali pelo buraquinho da câmera é o que a sua lente realmente está utilizando. O que a Panasonic e a Olympus pensaram? Olha, a gente vai tirar esse espelho, a gente tira todo esse mecanismo de espelho, a câmera vai ficar menor, a lente vai ficar mais próxima do sensor, o que vai fazer com que as lentes fiquem menores. Também o equipamento vai ficar mais leve, com menos partes mecânicas que se movem, e a visualização vai ser totalmente eletrônica. Ou seja, a imagem entra pela lente, é captada pelo sensor e ele mostra ali no visorzinho. Algumas têm visor eletrônico e outras vão ver ali só no LCD mesmo, como seria uma câmera compacta. Muito interessante, muito bacana. Foi um conceito até revolucionário. Só que teve uma coisa, cara. A gente pensou que pela câmera ser menor, pela câmera ter menos partes mecânicas, ela seria mais barata, e não é. O sistema mirrorless, no começo, lá em 2008 a 2010, quando a Sony entrou nessa brincadeira também com a linha NEX, até que existiam algumas câmeras mais baratas, algumas câmeras de entrada. Mas, não sei, o sistema mirrorless ele meio que não pegou. Ele não teve o sucesso que os fabricantes pensariam que eles tivessem. E eles começaram a focar somente nas pessoas, nos profissionais. Muitos profissionais adotaram câmeras mirrorless, principalmente da Sony, para trabalhar com filmagem. E o formato foi se moldando para o fotógrafo profissional com câmeras e lentes muito caras. Então essa nova onda de câmeras mirrorless full frame da Nikon, da Canon e agora da Panasonic são câmeras voltadas para o fotógrafo profissional ou para você que é amador e tem muita grana para torrar e gosta muito de fotografia. Então não é coisa para meros mortais, é briga de cachorro grande pelo fotógrafo que tem grana ou pelo fotógrafo profissional que vai migrar do seu equipamento reflex, ou já migrou de seu equipamento reflex para câmeras mirrorless, tá? Qual que é a grande sacada, então? A Panasonic sabe o que está fazendo. A Panasonic tem 10 anos de estrada produzindo câmeras mirrorless, ou seja, eles sabem como brincar com a coisa, até porque eles criaram essa porcaria toda, né? Eles lançaram a Panasonic S1R mirrorless full frame, né, com um sensor de 47 megapixels, e eles lançaram a Panasonic S1 com um sensor de 24 megapixels. Muito parecido com o que a Nikon fez, a diferença entre essas 2 câmeras parece ser somente na resolução do sensor, porque as outras características delas continuam a mesma coisa, são a mesma coisa. As 2 vão fazer vídeo em 4K com 60 quadros por segundo, as 2 possuem um sistema de foco automático por contraste com tecnologia DFD, foco automático com inteligência artificial. Não explicaram o que é isso, a gente está aguardando a Panasonic explicar direitinho pra gente o que é isso. Vai ter um duplo sistema de estabilização de imagem no corpo e na câmera. Na câmera e na lente. Ou seja, a lente vai ter um sistema de estabilização, o corpo vai ter outro sistema de estabilização do sensor, o que deve garantir uma imagem, uma capacidade, né, de estabilização muito maior do que se fosse somente em um dos dois.
Um grande visor eletrônico de alta resolução, que aliás é o calcanhar de Aquiles de toda a câmera mirrorless. A gente sabe que os visores eletrônicos dessas câmeras não são muito bons, eles têm ali um certo delay entre o que a lente está vendo e o que ele mostra para você. E uma coisa que me incomoda muito no sensor eletrônico é que se você está fotografando teatro, se você está fotografando show, o sensor eletrônico é um visor LCD, ele brilha no escuro, então as pessoas acabam chamando a atenção de outras pessoas que estão na plateia. A câmera vai ter slot duplo de cartão de memória compatível com cartões XQD e SD. Chupa Canon, chupa Nikon, que foi uma grande crítica dos usuários dessas duas grandes marcas, que eles estão lançando câmeras caríssimas com apenas entrada para um cartão de memória. Para profissional, isso é um saco, né? Profissional já quer dois cartões de memória na câmera, justamente para já poder fazer um backup automaticamente. O LCD inclinado de 3 eixos, 100% de selamento contra fatores climáticos, ou seja, você pode, óbvio, ela não vai aguentar uma chuva forte, mas ela é selada contra poeira, contra umidade e deve aguentar ali uma chuva leve, sem problema. E ela é resistente a baixa temperatura. Pô, mas por que a câmera resistente é uma qualidade? Porque normalmente câmeras digitais em baixa temperatura param de funcionar. Não porque os componentes eletrônicos da câmera sejam sensíveis ao frio, mas é a questão da bateria. A bateria, quando fica ali abaixo de zero, né, em temperaturas negativas, normalmente as baterias param de funcionar. Então ela tem todo um selamento especial para que a bateria não pare de funcionar durante esses momentos de baixa temperatura. Junto com a nova câmera, a Panasonic está lançando 3 novas lentes, uma 50mm 1.4 Prime, né? Uma 24-105 e uma 70-200. Ninguém falou ainda qual que são as aberturas máximas dos diafragmas das duas lentes zoom, mas todo mundo aí está esperando ou um f4 ou um f2.8, porque afinal de contas não vai ser nada barato e não adianta você lançar uma lente cara com uma abertura de diafragma 5.6, impossível isso, né? Ninguém vai comprar isso daí. Todo mundo vai dar preferência por lentes mais claras. Uma novidade não, todo mundo já estava caindo aí no rumor, né? Já estava na boca miúda, como o pessoal fala aqui no interior, é que a Panasonic fez, né, uma parceria com a Leica e com a Sigma para desenvolver esse novo sistema. Qual que é a primeira coisa bacana dessa parceria? Essas câmeras full frame da Panasonic trabalham com o encaixe. A baioneta da lente é uma baioneta Leica. Ou seja, você tem lá uma quantidade de lentes Leica que já servem para essa nova câmera. Já tem 8 lentes Leica com essa nova baioneta, que elas podem trabalhar bacana com essas duas câmeras. Além disso, a Panasonic falou que no próximo ano eles vão lançar mais 7 lentes, o que vai dizer que até o final de 2019, essas duas novas câmeras Panasonic já terão 10 lentes produzidas pela Panasonic, 8 disponíveis pela Leica, e a Sigma se comprometeu a produzir também os seus novos lançamentos e alguns lançamentos antigos com essa nova baioneta. Olha só que bacana. Eu acho que a Panasonic, junto com as suas novas parceiras, chegaram para detonar, chegaram para brigar. Já tem uma quantidade de usuários muito grande, porque antes desses lançamentos da Panasonic, as câmeras mirrorless da empresa trabalhavam com sensor micro 4/3. É um sensor que ele tem a metade do tamanho de um sensor full frame. E desde o começo, a Panasonic e a Olympus trabalharam com esse sensor pequeno que foi herdado de algumas câmeras reflex que a Olympus fazia antes do sistema micro 4/3. Você que é mais velho deve lembrar da linha da Olympus chamada Evolt, que foram câmeras que foram utilizadas até pelos fotógrafos da National Geographic por um tempo, enquanto a Olympus foi patrocinadora da revista. Então agora, se você utilizava um sistema micro 4/3 e ficou muito feliz com os lançamentos de Canon e Nikon e queria passar para uma mirrorless full frame, você não precisa mudar de marca. Você pode continuar na Panasonic e comprar essas duas câmeras, uma dessas duas câmeras full frame da Panasonic. Eu acho que vai ser uma briga legal, acho que vai dar uma briga bacana. Eu estou em contato aí com um amigo meu aí que mora ali no Nordeste, que ele utiliza câmeras mirrorless. Talvez a gente faça aí um programa especial sobre esses novos grandes lançamentos
da linha mirrorless. Eu tô falando aqui só da Panasonic, mas durante a Photalk, né, a gente viu que a Fuji lançou câmeras bacanas. A Fuji está programando o lançamento de uma médio formato mirrorless com o preço de uma full frame, ali em torno de $4.000. Isso para uma médio formato é dinheiro de pinga, né? Lembrando que a médio formato mais barata que a gente tem hoje é da Pentax, que custa $11.000. Então uma médio formato de $4.000 é dinheiro de pinga. Pra gente que mora aqui num país subdesenvolvido, pagar $4.000 numa câmera pode ser muito apertado, mas você tem que pensar no pessoal do mundo civilizado, Estados Unidos, Europa. Não é um investimento tão salgado, tão alto quanto seria aqui no Brasil. Notícia triste para você que usa Nikon. Eu utilizei Nikon aí por 2 anos da minha vida. Os últimos 2 anos da minha vida a gente utilizou Nikon aqui no estúdio. Depois de eu ter utilizado a Canon por 20 anos, troquei por questões de casamento, né? A esposa usava Nikon e ela me convenceu nós dois utilizarmos a mesma marca para ficar mais barato os investimentos. Infelizmente não me adaptei a Nikon. Mas respeito, ótima qualidade de imagem, câmeras muito bacanas. Hoje eu acho que as melhores câmeras reflex que estão no mercado são da Nikon, embora eu não tenha me adaptado à marca. Mas uma notícia triste para você que utiliza Nikon e você que mora no Brasil é que a Nikon tá indo embora de vez. Em 2011, a Nikon decidiu investir $10 milhões para abrir a primeira unidade de representação de seus produtos na América Latina. E onde acha que foi? Foi no Brasil, claro. Teoricamente, o país mais importante da América Latina. Todo mundo ficou feliz e finalmente poderíamos comprar uma câmera Nikon com garantia e com a possibilidade de uma assistência técnica oficial da marca. Isso é importante. Garantia e assistência técnica são 2 coisas muito legais para um equipamento fotográfico. Mas durante o passar dos anos, a relação da Nikon com o Brasil meio que azedou, né? A Nikon é uma empresa com características muito peculiares. Ano após ano, os equipamentos produzidos pela empresa são eleitos como os melhores do mercado. No dia de hoje, comprar uma câmera Nikon, cara, é garantia de ter o melhor que você pode ter e você nunca vai se arrepender. Mas, inacreditavelmente, a empresa é campeã em ter prejuízo financeiro em seu balanço anual. Quem acompanha aí o site de fotografia sabe que a Nikon vive com a corda no pescoço, vive tendo prejuízo, mesmo com câmeras excelentes e com vendas estratosféricas, né? Todos são unânimes em apontar que a empresa é mal gerenciada e as empresas da diretoria são muito questionáveis. Esses equívocos no gerenciamento são o que levou a unidade da Nikon do Brasil a decretar o seu fechamento neste mês de setembro. Isso é o que muita gente aponta, tá? Muita gente aí da mídia especializada na fotografia está apontando isso daí. Alguns meses atrás, a empresa já tinha determinado o fechamento do e-commerce em território nacional. Então, eles tinham uma loja online e alguns meses atrás essa loja fechou, sem a possibilidade mais de você comprar oficialmente equipamento Nikon no Brasil. E agora a unidade anuncia que todas as atividades serão encerradas. Quem tem câmera com a garantia ainda em validade serão atendidos pela Nikon dos Estados Unidos. Como isso vai funcionar, ninguém sabe ainda. Em relação à Nikon Instruments do Brasil, a empresa informou que as linhas de produto de microscopia e de acessórios e a assistência técnica continuarão a ser oferecidas no país pela empresa Biolab Brasil. A Nikon falhou em oferecer um serviço diferenciado para o cliente do Brasil e para os profissionais também. As câmeras estavam à venda em seu site, eram muito mais caras do que loja de importados. Como assim, Nikon? Você chega em um país que não tem câmeras oficiais da sua marca. Você decide montar uma loja e você vende o seu produto mais caro do que as lojas de importados, que pagam todos os impostos bonitinhos para a entrada do equipamento. Pô, isso é a receita para que a coisa vá para o vinagre. Dizem que o problema da Nikon, foi tentar gerenciar a empresa no Brasil da mesma forma que no Japão ou nos Estados Unidos. Não tem jeito, você tem que se adaptar ao local. McDonald's faz isso muito bem. Assim que ele chega no local, ele já tem lá alguns lanches. O Burger King também faz isso. Ele já tem alguns lanches específicos voltados para os hábitos alimentares daquela população. Por exemplo, no Japão e na Escandinávia você tem lanche de peixe, que é uma coisa muito normal no local.
Porque no Brasil a gente tem o lanche com churrasco, que é muito normal na nossa cultura. Então não adianta você abrir uma subsidiária da sua empresa num país como o Brasil e não se atentar a algumas especificidades do local. Tá? O usuário Nikon agora se encontra mais uma vez abandonado pela empresa. E quem é que vai fazer a festa? Os atravessadores, que trazem câmeras aí do Paraguai por um preço até 30% mais barato do que as câmeras vendidas oficialmente. E também o pessoal aí das manutenção melamão, né? Se a gente não tem uma manutenção oficial da marca, o que a gente pode fazer? A gente leva nas manutenções genéricas. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos quando começam um curso de fotografia, a primeira coisa que eles me perguntam: e aí, cara, que câmera que eu compro? Eu não indico modelos, eu indico marcas. E digo que dentro dessas marcas existem categorias de níveis diferentes de câmera. Mas que uma coisa que a pessoa tem que perceber é que é muito interessante que você invista em uma câmera que tenha garantia e que tenha assistência técnica autorizada em território nacional e talvez até mais perto da sua casa que não os grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Não adianta você pagar 4 mil, 5 mil reais. Pô, uma câmera intermediária hoje aí como a D7500 ou a 80D da Canon são câmeras que estão aí na média de 4.500 a 5 mil reais. Pô, é um investimento salgado. Isso preço Mercado Livre, tá, gente? Desculpa. Eu vi esses preços essa semana no Mercado Livre, ou seja, são preços de câmeras oriundas de contrabando, que vieram do Paraguai sem pagar imposto, tá? Então, é um equipamento com um valor muito alto para você não ter a garantia de ter uma assistência técnica que saiba o que está fazendo com esse equipamento, né? Quando ele tiver problema, quando ele quebrar. E uma das grandes verdades da vida é que câmeras fotográficas quebram, porque elas são equipamentos eletroeletrônicos e todo equipamento eletroeletrônico passa aí está com esse fantasma do problema, né? De sempre quebrar, de ter problema. E câmera só quebra quando você está usando, né? Olha que bacana, você já pensou nisso? É igual o bujão de gás, ele só acaba quando você está fazendo comida. Câmera só quebra quando você está fotografando. Na maior parte dos casos ela não te avisa: olha, estou com um problema, logo eu vou quebrar. Não, ela quebra quando você está necessitando. E se você tem uma assistência técnica autorizada, você vai poder fazer esse reparo da maneira mais rápida e segura para que o seu negócio de fotografia não pare, tá? Então, Nikon, adeus, obrigado. A Nikon deu adeus e nem fez um obrigado pelos peixes. Os selfies da morte. O que são os selfies da morte? Olha só, vamos conversar. Eu quero conversar uma coisa com vocês, porque aconteceram alguns casos aí no mês de setembro que ficaram bem famosos. Desde 2014, existem estatísticas oficiais em países como na Europa, Estados Unidos, de pessoas que morrem ao tentar fazer uma selfie em locais perigosos ou proibidos. O que é a selfie? O popular autorretrato, né? Acho que todo mundo hoje conhece o que é uma selfie. Você pega lá seu celular, ergue ele com a mão ou com um pau de selfie, que foi uma coisa que foi uma febre, hoje ninguém mais fala sobre isso. E você faz uma foto mostrando um pouco do local onde você se encontra. Se você procurar no Instagram, existem usuários do Instagram especializados em fazer selfies no topo de arranha-céus. Pessoas que vão lá no telhado dos prédios, no terraço, e fazem uma selfie mostrando que eles estão naquele lugar alto. Você pode achar bonito, você pode achar muito legal essa foto que a pessoa fez, mas você tem que ter uma coisa em mente. Prédios muito altos, qualquer tipo de prédio, cara, você não pode subir no terraço. É proibido. É um local que você não pode ir. Por quê? Porque é perigoso. É muito alto, é um lugar que venta muito fácil de você perder o equilíbrio e cair. E as pessoas burlam essas normas, elas entram nesses terraços, elas sobem nesses prédios de maneira irregular, não respeitam nenhuma norma de segurança, às vezes até pulam a grade de proteção para fazer uma foto melhor, e a pessoa acaba caindo, acaba morrendo. Existem estatísticas, morre mais gente fazendo selfie no mundo do que por ataque de tubarão. Ah, mas
não é tantas pessoas assim que morrem por ataque de tubarão. Tudo bem, mas é uma quantidade expressiva de pessoas que gera uma estatística. Então, se tem estatística de quantas pessoas morrem por ataque de tubarão, quer dizer que é uma quantidade de pessoas expressiva. E hoje, pessoas que morrem fazendo selfie tem um número maior do que pessoas que morrem por ataque de tubarão. Olha que louco! Só pra gente relembrar, olha, em julho, 3 vloggers. O que são os vloggers? As pessoas que fazem vídeo, né? Não é necessariamente uma fotografia selfie, mas pessoas que fazem vídeo para o YouTube, né? O Heiger Gamble, o Alexei Liak e a Megan Scraper caíram das rochas das cataratas de Shannon, na Colômbia Britânica, no Canadá. Ao fazer uma selfie do grupo, um deles escorregou, caiu na água, os outros 2 pularam para salvar o amigo e os 3 mergulharam de uma queda de 30 metros de altura. Esses mesmos indivíduos, né, eles estavam envolvidos no caso dos idiotas que saíram da área reservada ao público e entraram na zona proibida do Grand Prismatic Spring no Parque Nacional de Yellowstone. Para quem não lembra dessa história ou para quem não ouviu falar, o Grand Prismatic Spring é o tipo de uma lagoa feita de minerais vulcânicos, uma coisa linda, maravilhosa. Procura aí no Google que você vai ver como é bacana. E é proibido que as pessoas entrem nesse ambiente, tem uma cerca de segurança em volta, porque é uma coisa tão frágil que qualquer poluição, que qualquer pessoa pisando em cima pode estragar aquele equilíbrio, né, daqueles minerais e pode destruir aquela maravilha, aquela coisa linda, né, que está lá no Parque de Yellowstone. E esses idiotas pularam a cerca e chegaram lá, fizeram selfie, filmaram de pertinho. Um turista filmou essa contravenção deles, eles foram julgados e eles foram condenados a não poder entrar mais em nenhum parque nacional dos Estados Unidos. Pô, foi light ainda a punição deles. E esses mesmos 3 idiotas, né, chegaram muito perto da catarata e eles escorregaram e morreram. Olha só que idiotice! E logo depois, agora, no mês de setembro, um jovem chamado Tomer Frankenfurter, de 18 anos, que é de Israel, estava lá visitando os Estados Unidos, fazendo uma viagem de 2 meses pelos Estados Unidos, porque uma despedida, que para ele era uma despedida da vida de civil, porque ele ia ter que voltar para o país dele e servir o exército, né? Lá em Israel todo mundo tem que servir o exército, e ele decidiu não dar atenção para as grades de segurança que ficavam em volta da cachoeira do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Olha que louco, cara, eu vou explicar para vocês como que é o negócio. É uma montanha de 250 metros, e nessa montanha de 250 metros tem uma cachoeira que o rio vem e ele mergulha 250 metros até chegar no solo, e tem uma grade de segurança impedindo que as pessoas cheguem na borda dessa cachoeira, na parte de cima da montanha. O idiota pulou essa grade, foi muito perto da cachoeira para fazer uma selfie, né, para mostrar para os seguidores dele nas redes sociais que ele é o fodão e que ele estava num lugar muito bacana, e ele escorregou e caiu 250 metros. O corpo foi encontrado posteriormente e seguirá para Israel para ser enterrado. Cara, isso Darwin explica, né? Pessoas idiotas morrem antes de deixar descendentes. É a evolução, né? A sobrevivência do mais forte pode ser. Existe uma frase nos Estados Unidos dizendo assim, que fotógrafo é igual pombo. Onde ele chega, ele deixa merda. Por quê? Porque a gente tem uma lista infinita de pessoas que se envolveram em acidente, que morreram, ou então danificaram coisas muito importantes por conta de fazer uma foto e de não respeitar normas. Lembra do caso do povo que foi fazer selfie naquela estátua de 300 anos de idade no museu e eles quebraram a estátua? Então, cara, onde o fotógrafo chega, o fotógrafo é um pombo. Onde ele chega, ele faz merda. Então a gente tem os fotógrafos profissionais que acham que as normas não se aplicam a eles. O cara tá lá porque ele tá trabalhando e fazendo foto, ele acha que nenhuma norma se aplica a ele. Ele pode entrar em local proibido, ele pode subir em cima de coisas que não são feitas para serem
para serem escaladas, ele pode fazer qualquer coisa porque ele é fotógrafo, ele está trabalhando. Ou seja, uma raça do inferno. E a gente tem as pessoas comuns que agora, né, estão aí na onda do selfie, na onda da vida online, né, do sucesso online, principalmente no Instagram, e estão morrendo para fazer aquela selfie bacana, para ter alguns likes, para ter alguns joinhas no Facebook. A gente teve, há 4 dias atrás, a gente teve um caso desses no Brasil. Olha só, no dia 24 de setembro, foi publicado no G1 de Minas Gerais que um adolescente de 17 anos morreu depois de tentar fazer uma selfie, escorregar em uma pedra e cair dentro da cachoeira do Fabinho, na tarde de domingo 23 em Santa Margarida, na região da Zona da Mata em Minas Gerais. A menina chamava Tainara Claudino Ferreira, ela estava acompanhada de parentes, ela chegou muito perto, né, da cachoeira. Tainara, eles estavam visitando o local, ela pediu para fazer uma última foto, se posicionou em local com grande volume de água para fazer uma selfie. E neste momento ela escorregou e caiu de bruços, de uma altura de 5 metros, bateu a cabeça e ficou submersa. Olha só, não é como lá o pessoal no Canadá que caiu de uma cachoeira de 30 metros, e nem do caso do israelense que caiu em Yosemite, né, de uma altura de 250 metros. Mas 5 metros já foi suficiente para ela morrer, porque infelizmente ela caiu de cabeça, né, ela bateu a cabeça nas pedras da cachoeira, e ela foi socorrida, foi levada até um hospital, mas infelizmente ela veio a falecer. Olha só que maluquice, cara. Uma selfie não vale sua vida, não vale. Uma foto perfeita, muitos fotógrafos diriam que vale o risco para conseguir uma foto perfeita, mas a foto perfeita às vezes é esquecida e a sua vida você perde para sempre. Então, cuidado com as normas, cuidado com locais perigosos, respeitem as normas de segurança de locais perigosos. Esse é o conselho que o tio Gilson deixa para vocês nesse podcast. Finalizando, né, a parte da fotografia, as notícias da fotografia. Olha só, essa é engraçada. Quem aqui já conhece o meme? Não, quem não, né, cara? Se você não vive numa caverna, ou se você não foi abduzido por alienígenas nos últimos 3 anos e voltou agora, você conhece o meme do namorado distraído. Sabe aquela foto? O cara tá com a namorada, ele olha pra trás pra ver uma outra mulher que passou, dá aquele assovio, e a namorada olha com aquela cara de transtorno pra ele, tipo, o que você tá fazendo, seu merda? Né? Essa foto foi feita por um fotógrafo chamado Antônio Guilin, e ela se tornou muito famosa. Ela virou meme pra tudo. Então, todo mundo colocando as mais diversas situações, né, de pensamentos em cima desse meme. E esse meme, que já meio que perdeu a força, né? Ele tem aparecido muito pouco ultimamente. Ele foi usado por uma empresa da Suécia, uma empresa chamada Bahnhof. Usou esse meme para fazer uma propaganda de seleção de candidatos para vagas de emprego. Então, a moça que tá passando é a Bahnhof, é a empresa. O namorado é você, né? Tá lá escrito você em cima. E a moça que está olhando para ele, que seria a namorada dele, está escrito qual é o seu atual empregador. Ou seja, venha para a Bahnhof, venha fazer uma entrevista de emprego. E não sei por que na Suécia o povo ficou maluco com isso. O órgão regulador da publicidade da Suécia recebeu muitas reclamações dizendo que era uma propaganda sexista, dizendo que não podia ficar no ar. E a pessoa que gerencia isso, né, o ombudsman dessa agência reguladora da publicidade na Suécia, concordou com as reclamações. E ele diz o seguinte, que o anúncio contradiz o artigo 4 das regras da Câmara de Comércio Internacional para Publicidade e Comunicação de Marketing. Ele diz que o anúncio sugere que a mulher em vermelho no meme é produzida como um objeto sexual e não relacionado a anúncio, que visa recrutar vendedores, técnicos de operação e um web designer. Tanto o ombudsman como os comentadores concordaram que o anúncio é sexista e transmite uma imagem estereotipada de homens olhando para as mulheres como sendo
intercambiáveis. Embora as pessoas que comentaram fossem muito mais duras nas expressões de suas opiniões, como geralmente acontece online. Pô, cara, no mundo inteiro esse meme correu. No mundo inteiro. Ele é sexista? Sim, ele é! Por isso que ele fez sucesso, por isso que ele chama atenção, por isso que ele foi tão, assim, abraçado pelas pessoas. Então, cara, olha só que mundo de mimimi, né? Que mundo de mimimi, que poderia ser considerado uma coisa engraçada, né? Porque eu, sinceramente, eu olho pra esse meme, eu olho pra foto, a foto pura, sem ter nenhum dos memes dele olhando pra essa pessoa. O que me chama atenção, o que me faz a minha mente voar, você sabe, né? Toda foto tem que ter uma validação externa. Você olha pra foto que ela tem que te dizer alguma coisa. O legal é que 3 pessoas podem olhar pra uma foto e as 3 pessoas terem pensamentos diferentes sobre ela, terem um feedback diferente sobre a imagem. Eu olho pra essa foto e eu vejo esse cara, esse mané, né, fazendo isso, porque pra mim a foto transmite que ele é um namorado mané, olhando para outra mulher enquanto ele tá com a namorada dele, e a cara da mulher dele, da namorada dele olhando, eu só penso, pixe, cara, tá morto, vai morrer. É isso que me passa esse meme. Não que o homem é sexista, mas que ele é um mané e que vai se dar mal, que a mulher vai dar porrada nele, a gente vai achar o corpo dele daqui 6 meses, né, em qualquer pântano por aí. Bem, é mais um exemplo de como a geração do mimimi está dominando o mundo. Hoje, então, né, a gente deu uma misturada aqui. Eu falei de fotografia, que é o foco, né? Olha só o trocadilho, né? Que é o foco do nosso podcast. Mas eu queria dar 2 indicações aqui pra vocês. Uma indicação de música e uma indicação de série, né? Porque a proposta aqui do podcast é que ele faça uma mistura entre fotografia e todas as coisas malucas, nerds da cultura pop que eu curto. Eu vou deixar aqui pra vocês. Essa semana eu assisti a série Jack Ryan, do Tom Clancy Jack Ryan, né? É uma série baseada no personagem criado pelo escritor Tom Clancy, que é um analista da CIA e que ele se envolve, embora ele seja um cara da estatística, ele sempre acaba se envolvendo em situações de ação, onde ele vai ter que resolver o problema. Fazer uma comparação, para você que não é familiarizado aí no mundo do Jack Ryan, a série seria basicamente um 24 horas mais light, tá? Então, a série tem 8 episódios apenas. Eu gosto muito, curto muito essa premissa de séries com poucos episódios. Não enche o saco, entendeu? Você não... Sinceramente, essas séries que seguem uma história, como assim? Todos os episódios da temporada contam uma única história. Não é como, por exemplo, Sobrenatural, que às vezes você tem uma mitologia por trás, uma história que é a coluna vertebral da temporada, mas você tem os episódios que são os monstros da semana, são casos isolados que vão acontecendo, então você deixa a série um pouco mais palatável. Eu tinha uma dificuldade gigantesca em assistir 24 horas, porque eram 24 episódios contando a mesma treta que se aconteciam no mesmo dia, então tinha uma urgência, ou seja, são 24 episódios de urgência. E eu tinha muita dificuldade de assistir uma temporada completa de 24 horas. Eu sempre assisti elas em doses homeopáticas. E o Jack Ryan chega contando uma única história, né, de um grupo terrorista que ameaça os Estados Unidos, básico, né? Esse tipo de personagem luta contra ataques terroristas. São apenas 8 episódios que passam muito rápido. Pra falar a verdade, ele foi lançado pela Amazon. E a Amazon fez o mesmo esquema da Netflix com algumas séries. A temporada inteira foi lançada de uma vez. Então eu consegui assistir os 8 episódios de Jack Ryan em um fim de semana, em um sábado e domingo. E eu curti muito, eu achei legal. Tem ação, tem reviravoltas, tem as conspirações, né? Tem aquele jogo político dentro da CIA, dentro do governo. É uma coisa muito legal. Os personagens, os atores estão muito bem. O personagem principal tá muito legal. Muita gente criticou o desempenho do ator, mas eu curti muito, achei muito legal. Pra quem não sabe, ou pra quem não lembra, o Jack Ryan já apareceu em 5 filmes longa-metragem.
Então, cada filme contando um livro do Tom Clancy, né? Que é um personagem que apareceu aí numa série de livros. E o mais famoso, eu acho que o mais legal, o mais bacaninha, é Caçada ao Outubro Vermelho, com o Sean Connery e o Alec Baldwin, em 1990. Depois a gente teve Jogos Patrióticos, em 1992, já com o Harrison Ford, como o Jack Ryan. Depois a gente teve em 94 Perigo Real e Imediato, com o Harrison Ford também. Em 2002 a gente teve A Soma de Todos os Medos, onde o Ben Affleck foi o Jack Ryan. E por último, em 2014 a gente teve Jack Ryan Shadow Recruit com o Chris Pine, que é o Capitão Kirk da nova franquia cinematográfica. Olha, uma série muito legal. Você não assistiu? Vai atrás. É muito bacana. Se você assinar a Amazon, tá aí, você pode ver. Ou então você pode encontrar a série na locadora do Paulo Coelho. E fechamos esse podcast com Heavy Metal. Quem me conhece sabe que eu curto Heavy Metal. Sabe que eu gosto muito de música pesada, mas também curto blues, um pouco de jazz. E tenho uma paixão estranha por Bee Gees, ou seja, tudo muito estranho. Mas... E uma coisa, depois de 42 anos de vida, uma coisa muito difícil é a gente encontrar bandas novas. Bandas que a gente nunca ouviu. Ah, por quê? Porque as bandas não surgem mais? Não, cara, porque a gente se fecha. A gente tem uma grande dificuldade em abrir a mente para coisas novas. Então a gente se prende àquelas bandas que a gente curtiu lá na adolescência. Só vou ouvir Iron Maiden, só vou ouvir Metallica, só vou ouvir Sepultura. E a pessoa meio que se fecha. Na minha época que era bom, agora só tem viadinho. Ou seja, a gente se fecha para coisas novas. Mas é muito bacana quando a gente encontra uma banda nova que tá fazendo um som que você entende, cara. Um som que entra na sua alma, um som que você acaba curtindo bastante. Essa banda que eu vou indicar pra vocês hoje, se você curte heavy metal, se você curte power metal, é o Powerwolf. O Powerwolf é uma banda de power metal alemã. Pô, só podia, né? Vem da terra do Gamma Ray, da terra do Halloween, que eles apresentam um heavy metal rápido com um vocal bem marcante. Eu diria que ali que é uma mistura de Gamma Ray com Manowar. Olha só, já não começa muito original, mas se você curte essas duas bandas que eu acabei de falar, você sabe como que deve ser o som desses caras. E as músicas que eles fazem é muito teatral, as capas são muito bacanas e elas se relacionam com temas de fantasia, principalmente de terror, sendo que lobisomens e vampiros são personagens frequentes. A banda surgiu em 2003, né, relativamente nova, e foi criada por Charles e Matthew Greywolf. Logo eles adicionaram o baterista Stephanie Funebre e o tecladista Falk Maria Schlegel. Bem, vocês já perceberam que são todos nomes artísticos, que ninguém ia ter um nome louco como esse, né? E eles fecharam a banda com o vocalista Attila Dorn, da Romênia. O rapaz tinha estudado ópera, né, na Academia de Música de Bucareste. E o primeiro álbum da banda, Return in Blood Red, foi todo baseado nas lendas de lobisomens da Romênia. Outra característica muito bacana da banda é que eles se apresentam todos pintados, é bem teatral, né, maquiagem no rosto. Olha, é muito 10. O disco que eu vou indicar pra vocês é o disco que eles lançaram agora, chamado The Sacrament of Sin. Ele chega com uma produção bacana, tem uma capa maluca, muito legal. Ele foi lançado em 20 de julho de 2018. Eu acabei de ouvir ele há pouco tempo atrás. Eu ainda tô naquela vibe maluca de estar ouvindo esse disco todo dia, cara. Todo dia. Se você quer ter a oportunidade de ouvir esse disco, ele já está disponível no Spotify. Você pode entrar lá no Spotify, Powerwolf. Tá lá, 2018, The Sacrament of Sin. E infelizmente esse disco não foi lançado no Brasil. O que faz você depender de cópias importadas. Você tem aí algumas, mas as cópias importadas de disco à venda no Mercado Livre ainda são muito caras. A versão simples do The Sacrament of Sin custa R$150, é a média. É o CD normal. Tá lá um CDzinho, capinha, Tem uma versão dupla com um disco extra, onde várias bandas como Épica, Caliban, Cadáver fazem covers das músicas do Powerwolf. E essa versão você acha ela por R$250 no Mercado Livre. Aliás, essa versão dupla com esse CD extra que está disponível no Spotify. Você pode dar uma ouvida
né? Você tem lá o disco, acho que deve ter... O disco principal deve ter uns 43, 45 minutos. E você tem um disco extra de bandas fazendo covers do Powerwolf. Esse disco de covers é muito legal, cara. Ele é muito bacana. Se você um dia for meter a mão no bolso pra comprar esse disco, ou que ele for lançado oficialmente no Brasil, o que pode acontecer, tá? O último disco do Iron, The Source, quando ele foi lançado, tava no mesmo esquema. E ele é um disco duplo. Você achava ele por 150, 180, 200 reais no Mercado Livre. Alguns meses depois ele foi lançado oficialmente no Brasil e hoje você acha ele por 35 ou 40 reais. Então, às vezes vale a pena a gente esperar um pouco pra ver. Mas normalmente o que é lançado é a versão normal. Essa versão especial dupla, você vai ter que morrer com esse dinheiro e comprar um importado. E a gente também tem uma versão Priest Edition Earbuck com 3 CDs. E junto vem um crucifixo, uma estola de padre e um livreto com muita informação. Só que essa brincadeira custa R$460. Então se tu tá aí sem grana, se tu tá sem possibilidade de comprar um disco caro desse agora, então você deve ouvir ele lá no Spotify, que vai dar na mesma, você vai ter o acesso à música da mesma maneira. Tem 2 músicas, eu indico pra você 3 músicas desse disco. Talvez se você não tem Spotify. Eu não tenho Spotify, você pode procurar no YouTube. Procura no YouTube por 3 músicas. A primeira delas é Demons Are a Girl's Best Friend. Demônios são os melhores amigos de mulheres. Olha só que bacana. Essa música é muito legal, essa música é muito bacana. Ela tem uns choros que grudam na sua cabeça. E essa música tem um videoclipe oficial muito bacana. Então você pode ver essa música no YouTube. Aí a gente vai ter Killers with the Cross, que também virou videoclipe oficial desse disco. Então essas 2 músicas, você vai achar videoclipes oficiais dela rolando aí no YouTube, é só procurar. E por fim, a gente tem Night Side of Siberia, que pra mim é a melhor música do disco. Não fizeram o videoclipe oficial dessa música, mas você pode achar o áudio dela também no YouTube. Night Side of Siberia, muito bacana. Bem, gente, esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado até o final. Se você gostou, você pode assinar o nosso feed, tá aí, vai estar no post, vai ter o feed. Você pode encontrar esse podcast pelos agregadores de podcast, todos eles conseguem reconhecer, conseguem achar o Câmera Escura. Você pode ir lá no nosso site, que é o lorentefotografia.com, clica na categoria podcast, você vai ver todos os números do nosso podcast. E você pode me seguir nas redes sociais. Procura lá, Gilson Lorente, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Vai ser sempre Gilson Lorente. Não existe outro Gilson Lorente no Brasil. Olha só, eu procurei, eu pesquisei, e toda vez que eu jogo aí meu nome nas redes sociais, eu sempre consigo me credenciar com o meu nome inteiro. Então procura Gilson Lorente, mas aqui no post, se você tá vendo aqui no site, aqui no blog, esse episódio, aqui no post tem lá o link do meu Instagram, tem o link dos 2 Instagrams, tem o link dos 2 Instagrams, tem o link do meu site, tem o link do outro site, né, o site de fotógrafo, e a gente tem aí o link do Twitter e do Flick. Gosto muito do Flick, uso muito Flick, e você pode seguir a gente aí nas redes sociais. Aqui no blog, lá em cima tem a aba contato, que você pode mandar um e-mail pra gente, ou você pode mandar um WhatsApp, tem lá o número do nosso WhatsApp também. Você pode mandar críticas, você pode mandar sugestões, você pode mandar puxões de orelha. Olha, filhão, você errou naquela parte, se retrata aí. E você pode mandar também temas para os próximos programas, temas para os próximos podcasts. Bem, gente, brigadão para quem ficou até o fim. E a gente se vê de novo daqui 15 dias, porque o podcast é quinzenal. Valeu, galera!